Olá, espectadores queridos aqui do nosso Responsabilidade. Eu falo isso, sabe por quê? Porque assuntos econômicos nunca foram historicamente compreendidos pela grande maioria da população. E por essa razão que o comentarista que eu vou entrevistar hoje se destacou tanto. Ele sabe fazer uma coisa que poucos experts sabem fazer, que é falar fácil, trazer coisas densas para o entendimento do público. E por isso é que ele faz sucesso. Você quer saber quem é? Então fica comigo, que é rapidinho, depois do comercial. Antes era muito difícil, tinha tiroteio, tinha que sair correndo, aí tinha que se jogar no chão, não tinha como levar para a escola. A gente não ia colocar a criança em risco para descer. A Tásia conheceu de perto o Rio que vivia com medo e sem esperança. Hoje está bem melhor. A palavra que se resume é liberdade. As crianças podem brincar, podem sair. Agora é possível ser feliz no Tabajara. Com as UPPs, o Tabajaras e outras 230 comunidades, hoje tem paz, liberdade e confiança no futuro. É uma nova realidade. Antes da pacificação, eu não investiria da maneira que eu investi. Esse estabelecimento antes era uma birosca, nós possuímos hoje um CNPJ, o público aumentou. É um sonho que se realiza a cada dia. Marcelo e Tásia viveram o Rio antes da pacificação e sabem que agora a realidade é outra. Priorizar a segurança faz parte do esforço do governo para a gente viver num Rio de Janeiro melhor. E o trabalho não terminou. Não seria bom se a vida fosse como um filme? Você tá lá no seu carro e vai que... E aí toca uma musiquinha e aparece a solução. Ou você tá na sua casa e vai que... Vai que grande, pequeno. De dia, de noite. Mas vai que a vida não é assim. Aí é melhor contar com a Bradesco Seguros, especialista em qualquer tamanho de vai que. Até os que você nem imagina que estão incluídos no seu seguro. Fale com o seu corretor, afinal, vai que... Bradesco Seguros, é melhor ter. Sabe quem vai desfilar pelas ruas com um carro 0 km igual a esse? Você que acredita na sorte nos seus sonhos. Já pensou? Você e a família toda passeando num carrão zerinho? Nessa semana, o Rio de Prêmios vai sortear até R$400 mil e muitos outros prêmios em dinheiro. E ainda tem casa, salário, viagem e muito mais. O Rio de Prêmios é só pro estado do Rio. Compre já o seu Rio de Prêmios. Aqui, a sorte está do seu lado. Antes era muito difícil. Mesquita não tinha hospital. Tenho uma filha de 14 anos, tive que ir para lugares distantes. Era como se fosse um abandono total, um descaso. A Yara viveu no passado o drama de muitas mulheres da Baixada. Mas agora, a realidade é outra. Melhorou bastante. Estou fazendo meu pré-natal com uma única doutora. Quando chegar o momento, eu já tenho um lugar certo para poder ir. O Hospital da Mãe, em Mesquita, realiza 700 partos por mês. Ali perto, em São João de Meriti, o Hospital da Mulher já atendeu mais de 9 mil gestantes de alto risco. Laís nasceu prematura. Vi aquele neném frágil, pequenininho, que eu cobria com a minha mão. Me senti muito amparada com a estrutura do hospital. Melhor é que em breve nós vamos para nossa casa. Priscila e Yara conheceram antes um Rio bem diferente. Hoje, são testemunhas do esforço do governo para a gente viver num estado melhor. E esse trabalho ainda não terminou. Estamos de volta com Responsabilidade com ele, que é carioca, jornalista e sócio da consultoria Ideias e Ideais. Foi editor de economia do jornal O Dia por 10 anos, onde comandou uma equipe que colecionou 11 prêmios, incluindo um ESSO e um Embratel. Em 2003, ganhou o prêmio CNH Capital de Excelência em Jornalismo Econômico. É diretor de redação do Jornal Corporativo e colunista de economia da rádio JBFM, onde fala para mais de 1 milhão de ouvintes por semana. Também dá palestras sobre economia, finanças e investimentos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Você quer saber quem é, né? É o Alex Campos. Que delícia te receber, Alex. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Cláudio. Prazer é todo nosso. Alex, todos os dias a gente pega o jornal. Eu acho que isso é feito para que as pessoas, os leigos, não entendam, né? A gente lê essa sopa de letrinha, a taxa Selic, o índice IPCA, o índice financeiro, o índice econômico. Por que é feito assim tão difícil? Por que não fala fácil igual a você? Porque todo dia eu ouço o seu quadro na rádio,
É tão agradável, é tão fácil, dá para entender a economia. Na verdade, é um pouco mais fácil do que parece. O que acontece é que nós vivemos num país em que as pessoas têm muito medo de matemática, têm muita má vontade com cálculos, têm muita impaciência com números. Né? E você, com todos esses tipos com todas essas sopas de letrinha, como você diz, dá a impressão de que é um bando de informação desnecessária, ou conflitante, ou difícil. Não é. Na verdade, para você entender de economia, para você aprender sobre economia, você não precisa conhecer números, você só precisa ler. Você precisa conhecer mais letras do que números. Você precisa ler mais. Mas onde se lê? Onde se lê para entender isso? Você tem um volume hoje muito grande de informação econômica, de informação financeira em todo lugar. O que assusta é a quantidade de números. Vou te dar um exemplo. Você pega qualquer família, você tem um homem, uma mulher, e aquele sujeito, ele entende de tudo de futebol. Ele conhece todos os números, todas as datas, toda a pontuação dos 20 times que participam do Campeonato Brasileiro. Ele sabe escalar o nome de todos os jogadores titulares e reservas do time de futebol em que ele torce e ganhou em 2001, 2002 ou 2003. Não, 68. A esposa dele, se você reparar, exatamente, 68, ele diz o nome do técnico, diz o nome do massagista, diz o nome do cara que carregava lá a chuteira do jogador. Quem estava no banco, quem fez o gol. A esposa dele, por sua vez, conhece o nome de 500 atores da TV Globo, da TV Record, da Bandeirantes, de tudo que é televisão e emissora do país, e sabe o nome do personagem que ele fez em 1970, sabe o nome do personagem que ele fez na novela tal, sabe o nome da mocinha, sabe o nome da vilã, sabe em que capítulo que ela morreu. O que é isso? Questão de interesse. É questão de interesse. Isso é informação. Entendeu? As menininhas, o filho adolescente ou a filha adolescente, eles conhecem os nomes de todos os atores de cinema americano e por aí vai. Então, na verdade, para você entender a economia, para você acompanhar a economia, ela é menos difícil do que parece. Você só precisa ter predisposição para aprender, predisposição para ler. Acontece muito da pessoa chegar na parte econômica e ver aquele monte de número e pular. Não deveria. Aquele monte de número, aquele monte de sigla, ela está te dando informação sobre você. Ela está te dando informação sobre a sua vida. Ela está dizendo para você por que esse mês o dinheiro não ficou mais curto. Por que esse mês o dinheiro vai dar. Por que esse mês faltou isso. Por que esse mês faltou aquilo. É só uma questão, na minha modesta opinião, de interesse. Eu acho que é porque você já sabe, porque tudo que a gente sabe é mais fácil. Você não acha isso? Você sabe economia, que para você é fácil. Agora, para o espectador comum, que não é apaixonado por matemática, como você falou, onde que ele vai procurar a informação destrinchada? Porque quando ele já chega no nível 8, no IPCA, na taxa Selic, como eu já falei, ele não sabe nem de onde é formado. A inflação, por exemplo, que a gente tinha inflação, deixou de ter e está voltando a ter. É difícil a pessoa entender por que a inflação está voltando para o Brasil, por que sumiu e agora voltou, por que tinha antes. Por que antes tinha índices galopantes? Lembra na época do Sarney? Que tinha os fiscais do Sarney, que você tinha que comprar comida de manhã, porque de tarde já duplicava de preço, exatamente. Aquela loucura? A inflação está voltando, porque infelizmente, depois de 20 anos, a gente vai comemorar agora em 2014, 20 anos do Plano Real, nós temos uma série de indicadores que estão desequilibrados. E são muitos, viu, Cláudio? Nós temos mais de 20, 25 indicadores na economia e eu posso dizer para você que quase 20 deles estão desequilibrados. Isso gera uma série de complicações que vai trazer transtorno ali no dia a dia, no bolso, no orçamento, nas finanças das pessoas. A gente quer entender, a população quer entender como é que esses índices são compostos. Quer dizer, o Copom, esses nomes que se ouve, mas que não se sabe muito bem. Tem-se a sensação de que é uma mesa pequena de 6 pessoas que decide o futuro do país. Como é que é isso? Não é isso. Na verdade, essa mesa pequena de meia dúzia ou uma dúzia de pessoas, elas decidem o futuro do país com base nesses indicadores, mas esses indicadores são desenvolvidos por grandes fundações, por grandes institutos econômicos, por grande conhecimento acadêmicos e científicos em economia. Mas o mais importante para o sujeito leigo entender é que ele precisa acompanhar, não tem jeito. E você citou a taxa Selic hoje, ela está influenciando no índice da caderneta de poupança. Antes, você não precisava saber de Selic para poder saber como é que está a sua poupança. Hoje, infelizmente, nós temos 2 índices de poupança. Nós temos uma poupança que existiu durante quase 50 anos, até agora, no ano passado, no dia 3 de maio de 2012, mas a partir de 4 de maio de 2012, nós passamos a ter uma outra poupança. Eu chamo de poupança de segunda classe, porque é uma poupança que tem um rendimento menor, porque ele é baseado na taxa Selic. Então, o cara tem que entender o seguinte, caramba, e aí, o que aconteceu com a minha poupança antiga? Isso. Bom, a poupança antiga não mudou, a poupança antiga está lá, ela continua rendendo o que rendia, e o cara continua tendo aquela poupança familiar, conhecida, confiante que ele sempre
A poupança nova, ou seja, a poupança que passou a existir depois de 3 de maio de 2012, essa poupança sofre uma influência diferente porque ela mudou o cálculo dela. E é aí que eu estou dizendo para você que quem tem uma poupança, nessa hora, tem que buscar informação. E existe sim, Cláudio, existe, além, como eu dizia, além de ter muita informação no noticiário, além de ter hoje a informação está chegando na TV, que é o nosso maior ambiente de informação. O brasileiro é apaixonado pela poupança? Sempre foi, sempre será, é isso? Ele ainda não sabe disso, mas o brasileiro é apaixonado pela poupança. Mesmo tendo esse deságio, vamos dizer assim, né? Essa poupança, ele é apaixonado pela poupança. Vou te dar alguns números para você ver como o brasileiro é louco pela poupança. O brasileiro gosta de novela, o brasileiro gosta de samba, o brasileiro gosta de futebol, ele também gosta de poupança. E por quê? Né? Historicamente tem alguma razão? Tem uma razão, primeiro porque, como eu disse, a poupança antiga, nós temos hoje 2 poupanças, como eu já falei, mas a poupança antiga, aquela que existiu até agora, em 3 de maio de 2012, ela nunca foi mexida. Ela é uma poupança que trazia para o poupador, para o titular ou para a família, né? Segurança, facilidade, acessibilidade. Então o cara sabe que ele vai botar o dinheirinho dele ali e sabe que a hora que ele quiser ele vai lá e vai passar o cartãozinho dele e vai te retirar esse dinheiro. Por isso que esse é um dos motivos que fazem da poupança uma coisa muito querida pelo brasileiro. Agora, hoje, nós temos, 3 anos atrás, nós tínhamos em poupança um total de 370 bilhões de reais guardados em poupança. Uhum. Naquela época, 3 anos atrás, quando o total era de 370 bilhões, o titular de caderneta de poupança, 80% desse volume eram de pessoas com apenas R$2.000. Hoje, de renda mensal? De renda mensal. Não, de saldo. Ah, de saldo. Saldo na poupança. Então Entendi. você tem um volume de 370 bilhões, mas 80% daquilo são só pessoas com apenas 2.000. Entendi. Ou seja, é gente demais. Mais ou menos 80 milhões de contas que existem nesse país.Ós somos um país de 200 mil, o segundo IBGE informou agora, nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, atingimos esse número no mês passado. Ou seja, e você metade. tem 80 milhões de pessoas. Uhum. Né? Se você contar idosos inativos e crianças improdutivas ainda, que não estão ainda na idade ativamente econômica, é um negócio todo mundo tem incrível. poupança. Muito. Se você tirar os idosos, a gente dá um capote nos Estados Unidos 10 vezes. Exatamente. Né? Mas os Estados Unidos não tem a cultura da poupança. Os Estados Unidos, não a história só medindo... eles têm a cultura da hipoteca. Isso. Que foi o que levou a infelicidade deles lá na tal da bolha imobiliária. Estou só medindo per capita. Exatamente. Mas hoje, 3 anos depois, esses 370 bilhões subiram para 550 bilhões. E aquele saldo médio dominante de quase 80% das pessoas que só tinham R$2.000, hoje tem R$5.000. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais descobrindo a poupança, cada vez mais conhecendo a poupança, cada vez mais se atraindo pela poupança. Aí você vai me perguntar... Por que não o CDB? Não, deixa eu só continuar na poupança um minutinho, Cláudio. Te falo da renda fixa. E por que as pessoas continuaram indo para a poupança, mesmo depois dessa mudança que você falou que diminuiu? Porque essa mudança que fez a poupança se tornar ganhar um rendimento um pouco menor, ela não foi significativa em relação às outras vantagens que a gente falou. Simplicidade, acessibilidade, facilidade. Você bota o dinheiro lá e pega na hora que você quiser. Você bota o dinheiro lá e quando você vai ver no mês seguinte tem sempre alguns reais a mais, tem sempre alguns centavos a mais, não importa, é isso que o cara precisa saber. Poupança não é investimento. Poupança é garantia. É garantia. Então, você quando bota o seu dinheiro na poupança, você não está investindo. Aí você falou do CDB, eu chego lá. Quando você bota o seu dinheiro na poupança, você não está investindo. Você bota o seu dinheiro na poupança para você ter um pé de meia, para você ter uma garantia para emergência. O que te gera alguma riqueza doméstica é você ter poupança. Investimento é outra coisa. Investimento é quando você bota o dinheiro lá no sentido de fazer ele crescer, fazer ele multiplicar. Você me perguntou do CDB. É o primeiro a gente pode falar de CDB, de renda fixa. É o primeiro passo quando a pessoa começa a querer crescer? Porque tem menos risco do que aplicar no capital em ações, por exemplo. É o primeiro passo, mas ainda não vai ser um crescimento significativo. Entendeu? É um primeiro passo mesmo. É um primeiro passo em relação a depois de você fazer um bom pé de meia com a poupança, mas quando você vai para a renda fixa, quando você vai para os popularmente chamados fundos de investimento, você tem que começar a conhecer outras coisas que não tem na poupança. Você na poupança, como eu disse, é uma operação simples. Você deposita e você retira, você tem 6% de ganhos no ano. Uhum. E o CDB ou a renda fixa, os fundos de investimento, eles vão te dar um pouquinho mais, mas tem um problema. Ali você tem imposto de renda e você tem taxa de administração. Ali o banco te cobra para você guardar aquele dinheiro lá. E aí, para você saber se é mais vantajoso você estar na poupança ou se você está em um desses produtos de renda fixa, de CDB, de fundo de investimentos,
Aí é o que eu vou precisar voltar. Você precisa ler e você precisa se informar. Não, e aí você tem que ser formado em economia. Desculpe o cansaço. Mas para problema. você poder fazer essa conta, primeiro que, olha, mexer numa HP não é para qualquer um, né? HP, gente, verdade. que eu estou falando, é um raio de uma calculadora verdade. que você coloca. Você quer colocar 2 mais 2. E corrija-me se eu estiver mentindo, Alex. Não. Você coloca 2 enter, 2 mais, pelo amor de Deus. O troço é todo ao revés. Então não é fácil, Alex. Eu sei que para você é fácil, mas é aquilo que eu sempre digo. Você fala alemão? Não. Ah, eu falo, então para mim é fácil. Tudo que a gente sabe é fácil. Mas o que tornou você uma pessoa com um alemão fluente foi a sua predisposição, o seu interesse. Entendeu? E é isso que é preciso que seja desenvolvido junto aos brasileiros de modo geral. E eu acho que é isso que vai acontecer com o tempo. Já entendi que você tem que se interessar, então eu estou interessada. Nós estamos interessados, não estamos? Você que está em casa? Então olha só, Alex, como é que a gente faz essa conta? Entre poupança e CDB, como é que a gente sabe o que é melhor? A pessoa tem que ter muito dinheiro para poder aplicar em CDB? Quando você tem muito e pode depositar no banco, você pode negociar taxas melhores? Isso acontece? Exatamente, você tem razão. A diferença é que a poupança só tem essas duas alternativas que eu falei. A antiga, você não faz mais depósito na poupança antiga. Quando você faz depósito na poupança nova, aquela que hoje está vinculada à taxa Selic do Banco Central. A taxa Selic do Banco Central, ela é o seguinte, ela é uma taxa básica que vai influenciar em todos aqueles crediários, carnês, financiamentos. Então, quando o Banco Central diz assim, subiu a taxa Selic, significa que o carnê da rede de lojas de eletrodoméstico que a dona de casa vai fazer uma compra, vai ficar mais caro. Significa que a mensalidade do automóvel que o rapaz está pensando em comprar vai ficar mais caro. Significa que a prestação da casa própria vai ficar mais cara. Então, repara como a Selic, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe do que se trata, tem uma influência muito grande. Explica o que é a Selic. A Selic é a taxa de juros básica do Banco Central. O Banco Central usa a Selic para monitorar o volume de consumo, o volume de consumo e crédito na economia de modo geral. Então, quando a economia está superaquecida, o Banco Central vai lá e diminui e aumenta a taxa Selic para poder dar uma reduzida no crédito, para poder deixar o crédito um pouquinho mais caro. Quando a economia está superaquecida, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic para poder encarecer o crédito e reduzir o consumo. Quando a economia está meio devagar, o Banco Central vai lá e diminui a taxa Selic para poder diminuir o crédito e fazer o contrário, aumentar o consumo. Então, a taxa Selic é um instrumento que o Banco Central usa para monitorar o volume de crédito e consumo na economia. Por que ele precisa monitorar o volume de crédito e consumo na economia? Porque ele precisa monitorar a inflação. E como isso funciona? Qual é a correlação que a Selic tem com o IPCA? Que também se ouve muito essa outra sigla. Na verdade, o IPCA é a sigla mais importante da inflação, mas eu quero dizer para você que existem 18 siglas de inflação. Pois é, mas então, como não vai dar tempo de destrinchar todas, vamos nas principais. O IPCA do IBGE foi escolhida a sigla, o índice oficial de inflação, para que o governo, com foco nessa sigla, o IPCA, com foco nesse índice, que é IPCA, Índice de Preço Consumidor Amplo, né, possa controlar a inflação. Porque a inflação, eu costumo dizer, algumas pessoas não gostam de ouvir, mas a inflação é o câncer do dinheiro. Né? E nós já sofremos disso durante muito tempo. Nós tivemos uma cura agora em 1994, 95. A gente poderia estar comemorando 20 anos dessa cura agora em 2014, mas a gente, na verdade, está preocupado com uma possível reincidência da inflação. E por quê? O que deu, o que desandou que a inflação, que foi possível, quer dizer, se foi possível durante tanto tempo, por que está de volta? E isso aconteceu porque, infelizmente, como eu disse no início da nossa conversa, nós temos uma série de indicadores na economia e esses indicadores, a maioria deles desandou muito. A maioria deles ficou desequilibrada. Você é o ministro da Economia, como é que você vai resolver? Pronto, agora, aqui no programa. Se eu pudesse ter essa solução, na verdade, eu levaria mesmo para o governo, levaria para o ministro da Economia, porque uma infinidade de combinações desses indicadores, que precisam ser melhor regulados para que você tenha um resultado melhor. Mas, grosseiramente falando, eu tentaria resolver da maneira que é a minha convicção como jornalista de economia. Nós temos um governo, e eu não estou falando do governo atual, tá? Eu estou falando do governo de modo geral. Esse país sempre teve governos que gastam demais, gastam mal e gastam mais do que arrecadam.
Bom, isso daí é uma fórmula do insucesso. Exatamente, isso é uma fórmula do fracasso, né? Então, quando o governo gasta demais, gasta mal e gasta mais do que arrecada, o que ele precisa fazer? Para pagar as contas dele, do governo, eu estou falando da conta do governo, mas você pensa na sua conta, pensa na minha conta pessoal, pensa na conta da dona de casa. Para pagar as contas dele, para pagar a conta de luz, para pagar os funcionários públicos, para pagar todas as despesas, ele começa a oferecer para os bancos títulos públicos. Que são os próprios... Que vão se tornar depois opções de fundos de investimentos. Então, o governo não consegue pagar as contas dele, o governo oferece títulos públicos para os bancos cobram do governo uma taxa de juros cada vez maior, porque o banco vê que ele cobra uma taxa de juros alta, e no mês seguinte o governo volta. Ele cobra a taxa de juros alta do governo, no mês seguinte o governo volta. Então, essa taxa de juros que o banco vai cobrando do governo é cada vez maior, o governo vai ficando cada vez mais apertado, e o que o governo faz? Ele faz uma outra coisa que é muito ruim para a gente, ele aumenta a carga tributária para poder pagar cada vez mais juros para o banco, para que o banco compre cada vez mais títulos, para que o governo possa pagar com suas contas. Então, como é que você resolve isso? Eu estou te falando a grosso modo, eu não sou, naturalmente, um economista do governo de posse de todos os dados, de todos os indicadores. Como é que o governo poderia tratar disso? O governo poderia tratar disso gastando de maneira mais inteligente, gastando somente o que tem, porque se a dona de casa gastar o que não tem, repara que ela vai ter que em algum momento pedir ajuda para algum parente, pedir ajuda para o vizinho, ou pior, pedir ajuda para um agiota. Nossa, que é o pior. É o fim do mundo. Que no caso do Brasil, você faria essa correlação em relação a quê? Pedir dinheiro no exterior? Não, no caso do Brasil, melhor não. Não. Quando a correlação que você faria entre a dona de casa pedindo dinheiro para um agiota em nível de Brasil, quando o Brasil vai no mercado pedir dinheiro para o agiota, a gente... É o quê? O FMI? Que não é mais? Não, o FMI não. O FMI é uma instância final de socorro. O FMI é quando o cara já está numa situação... Ele já está com a corda no pescoço, com a faca no peito, é outra história. Na verdade, é equivalente a dona de casa pedindo para o vizinho, ou pedindo para um parente, ou pedindo para um amigo. Equivalente ao governo pedindo para o banco, como eu estou dizendo. O governo gasta demais, o governo gasta mal e ele precisa se socorrer no banco. O banco cobra do governo taxas de juros cada vez maiores. E o governo, por precisar de pagar cada vez mais para o banco, para poder pagar suas contas públicas mal administradas, o governo aumenta a carga tributária. Aí o governo aumenta a carga tributária e ele começa a massacrar o trabalhador, o assalariado, o contribuinte, de uma outra maneira que precisa, em algum momento, ser controlada. E aí você já tem um descontrole na carga tributária, você já tem um descontrole na emissão de títulos, você já tem um descontrole em outros indicadores, você já tem um descontrole no crédito, você já tem um descontrole no consumo. Esse conjunto de descontrole, em algum momento, vai gerar inflação. Você me perguntou por que nós chegamos nesse ponto de não podermos comemorar 20 anos sem inflação. Porque, em algum momento do ano passado, a inflação começou a dar sinais de que poderia voltar, poderia incomodar, e o governo demorou a agir. O governo só começou a agir duramente contra a inflação esse ano. E quem é que age duramente contra a inflação? É o Banco Central. O governo demorou a dar para o Banco Central a independência, a autonomia e a soberania necessárias para o Banco Central tomar decisões sem influência política. Engraçado que o Banco Central, a priori, é um organismo independente, né? Não dá para se entender muito bem isso, né? O Banco Central, na verdade, ele deveria ser um organismo independente, ele é assim em vários países, mas infelizmente no Brasil, o Banco Central ele não tem independência nem regimental. Ele tem uma independência declarada, ele tem uma autonomia declarada, mas ele não tem uma independência legal, de fato e de direito. E aí, infelizmente, em alguns momentos, a gente tem uma contaminação dos interesses políticos, dos interesses eleitorais do governo na gestão do Banco Central, e o resultado é que hoje nós temos uma inflação acima da meta oficial do governo, acima da meta prevista pelo Banco Central, porque o Banco Central, por conta da influência do governo, demorou muito a agir. Bom, é uma pena, porque nos outros países se consegue esse resultado, né? Então, mais uma coisa da jabuticaba brasileira. Aí, já que você tocou em outros países, posso te dar fazer uma ilustração? Você falou de outros países, eu quero lembrar que agora há pouco a Angela Merkel acabou de se reeleger para um terceiro mandato na Alemanha, por causa da austeridade justamente por causa da austeridade, justamente porque o mundo inteiro quebrou
e a Alemanha não quebrou. O único problema da Alemanha hoje, depois que o mundo inteiro, 5 anos depois que o mundo inteiro quebrou, é que a Alemanha pode não receber todo o crédito que ela tem para receber dos vizinhos, porque os vizinhos estão quebrados. Mas mesmo que ela não receba esse crédito dos vizinhos, ela vai ficar numa situação financeira um pouco desconfortável, mas os alemães estão tão satisfeitos que deram um terceiro mandato para ela. Terceiro mandato para ela, para você ver. Ai, Alemanha, quer dizer, o povo gosta de estabilidade financeira, né? Então, que a gente pegue esse exemplo. Ô Alex, você edita um jornal diário, que é um jornal econômico, é um jornal financeiro, né? Que eu estou mostrando aqui, o jornal corporativo. Esse daqui é uma edição, você trouxe várias, ó. O STF decide o destino do mensalão e tal. Conta pra gente como é que é e quem quiser anunciar como é que faz. Você sabe que aqui, né, a gente fala mesmo do nosso entrevistado. Então, olha lá, gente, que bacana. Jornal editado por ele, você é o editor-chefe, não é isso? Eu sou diretor de redação. Estou mostrando várias capas Eu aqui. sou diretor de redação do jornal. Posso ir falando enquanto você vai mostrando? Pode. Bom, acontece o seguinte, eu tenho 27 anos de profissão, e durante 17 anos eu me especializei nessa área econômica. E aí achei que era hora de tentar a sorte em criar e apostar num jornal estritamente de economia. Esse jornal é um jornal que, na verdade, ele já tem 5 anos de existência, ele cresceu justamente na crise, mas eu agora me associei aos colegas donos do jornal, no sentido de dar a ele um outro caminho, uma outra direção, um outro rumo, que está indo muito bem, está sendo muito bem sucedido. Fala para mim quem são as outras pessoas, vamos prestigiar os sócios e amigos. O Ricardo Ribeiro, o Diogo Lira, são os diretores do jornal, o diretor-presidente, o Ricardo Ribeiro, o Diogo Lira, o diretor administrativo, e estou muito feliz, é só esse ano que eu comecei a tomar conta desse jornal, ou assumir o controle desse jornal, e o resultado está indo muito bem. Ricardo Ribeiro e Diogo Lira. Um beijo para vocês também estão fazendo parte aqui, sintam-se homenageados. Esse daqui é um livro que eu tenho que fazer aqui, prestigiar os meus amigos que mandam para mim, é do Luiz Einbinder, ele fala sobre magnetismo pessoal. Um beijo, doutor Luiz Einbinder, meu amigo, meu parceiro que faz rádio comigo também. Recebi um livro do escritório do Fernando Orotavo, de advocacia também. Muito obrigado, Fernando Orotavo, que mandou para a gente a história do livro dele, faz 60 anos, um escritório aí renomado, ali na Avenida Rio Branco. Muito obrigada a você, Fernandinho, querido, que mandou o livro para a gente. Adorei a história, uma história do pai dele, muito bacana. Então, eu queria que você desse agora, Alex, para quem está em casa, o que deve fazer para conseguir viver melhor financeiramente e onde procurar para aprender isso tudo que você disse. Bom, a recomendação principal que eu dou para as pessoas é que se você tem um salário X, a sua vida tem que caber nesse salário. Não é o salário que tem que caber na sua vida. Então, se o seu salário é de R$1.000, a sua vida tem que caber em R$1.000. Se o seu salário é de R$2.000, a sua vida tem que caber em R$2.000. Se o seu salário é de R$20.000, a sua vida pode caber em R$20.000. Mas ela não pode caber em R$50.000. Claro. Então, essa disciplina, esse esforço pessoal é necessário. Eu também adoraria ter um iate de, sei lá, quantos pés, enorme, mas eu não tenho. E estou muito bem sem ele. Adoraria ter uma Ferrari Testarossa e estou muito bem sem ela. Entendeu? Então as pessoas precisam entender que a vida nem sempre é só o dinheiro. A vida exige disciplina, exige cuidados, e na área econômica, cuidado e disciplina nunca é demais. E para falar com você, quem gostou, tem um telefone, um site, uma maneira de continuar esse papo? Eu acho que eu prefiro dar o e-mail do Jornal Corporativo, é alex.campos@jornalcorporativo.com.br. E você mesmo que responde? Eu mesmo que respondo. Eu respondo esse e respondo também da Rádio JB FM, que é alex.campos@radiojb.fm. Eu respondo realmente. Sou eu que respondo e eu não deixo nenhuma carta, nenhum elogio e nenhuma ofensa sem resposta. Opa, que bacana, adoro gente assim. Eu já gostava de você, gostei mais ainda. Então, para finalizar, a revista do escritório do Dr. Décio, que também nos prestigiou aqui. Muito obrigada, Décio, que também vai fazer programa com a gente. Então, a você que nos acompanhou tão carinhosa e fraternalmente até agora, que está com a gente há 8 anos aqui no Responsabilidade, Alex, que a gente está fazendo aniversário. Parabéns. Aqui, pois é, uma alegria muito grande. Muito obrigada. Lembrando sempre pela sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E ouçam o Alex Campos, nosso amigo, nosso parceiro, que sabe tudo de economia. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.